O primeiro grande axioma: o que ele aconselha a fazer com seu dinheiro? Manda arriscá-lo. Não tenha medo de se machucar um pouco. Ao se decidir a enfrentá-lo, estará se dando a única chance realista de pôr-se acima da pobreza. O preço a pagar por essa chance gloriosa é um estado de preocupação permanente. Essa preocupação, porém, insiste o primeiro grande axioma: não é a doença que a moderna psicologia acredita ser, é o molho forte e picante da vida. Quando você se habituar com esse seu gosto, não passará mais sem ele. O segundo grande axioma: venda cedo demais. Não espere a alta atingir o pico. Não teste demais sua sorte. Quando atingir uma linha de chegada previamente estabelecida, liquide a operação e caia fora. Uma vez vendido, não se atormente se a alta continuar sem a sua presença. É muito provável que ela não vá durar muito. Se durar, console-se, pensando nas tantas vezes em que, tendo vendido cedo demais, protegeu ganhos que, de outra forma, teriam ido por água abaixo. O terceiro grande axioma diz que não é para ficar parado, estático. Quando surgem problemas, diz para cair fora rápido. Não reze, não alimente esperanças. Esperanças e orações são ótimos, mas não fazem parte do especulador. Examinamos 3 obstáculos à sua implementação: medo de arrepender-se, incapacidade de abrir mão de parte do investimento e a dificuldade de admitir erros. Os axiomas tratam de especulação, não de autoanálise, de forma que não tem nada a oferecer sobre como há de superar tais obstáculos. Diz que saber perder é essencial para o especulador, é a parte técnica do jogo. O fato de a maioria não conseguir aprender essa técnica é uma das principais razões para que existem tão poucos bons especuladores e jogadores. O quarto grande axioma diz para você não montar o seu programa especulativo baseado em previsões, porque dá errado. Esqueça todos os prognósticos. Lógico, todos nós sabemos no que será que vai acontecer e nos preocupamos, mas tentar escapar a essas preocupações apenas em previsões é pobreza na certa. Os especuladores de sucesso não se baseiam em suas jogadas no que supostamente vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece. Trace seu projeto especulativo baseado em reações rápidas em eventos que você vê acontecendo na sua frente, na hora. Naturalmente, ao escolher um investimento e colocar seu dinheiro nele, você tem esperança de que seu futuro será brilhante. O ato de pôr o seu dinheiro na operação é, por si só, uma espécie de previsão. Nunca, jamais perca de vista a possibilidade de ter apostado no cavalo errado. Se a especulação der certo, tudo bem, mas se as coisas começarem a ser erradas, lembre-se do terceiro grande axioma: abandone o barco. O quinto grande axioma adverte que não veja a ordem onde não existe. Deve estudar a especulação, na qual está interessado, a mesa de pôquer, o mundo da arte ou o que for. E quando topar com algo que tenha boa cara, aposte. Seus estudos podem ter aumentado suas probabilidades. É improvável que seus estudos lhe tenham criado uma situação certa ou sequer quase certa. Você continua lidando com o caos. Enquanto tiver isso em mente, poderá poupar-se de grandes estragos. Estar atento e pronto para saltar na direção que os fatos indicarem. À medida com que o tempo passa, você vai se tornando um especulador mais esperto. O sexto grande axioma manda preservar a mobilidade. Adverte para as muitas coisas que podem arraigar. Em detrimento de sua carreira de especulador, sentimentos como lealdade, grilos como desejo de ficar marcando passo, prontos para pular fora, aparecer algum problema, ou agarrar rapidamente caso surja alguma oportunidade. Seus movimentos devem ser feitos somente depois de cuidados, avaliação de prós e contras. Nenhum passo deverá ser dado por motivos triviais. Quando uma transação já tiver esgotado totalmente suas possibilidades, ou quando aparecer algo obviamente mais promissor, corte suas raízes e vá em frente. Mas atenção, não permita que as raízes engrossem demais. Ficam difíceis de cortar. O sexto grande axioma manda preservar a mobilidade. Adverte para as muitas coisas que podem arraigar. Em detrimento de sua carreira de especulador, sentimentos como lealdade, grilos como desejo de ficar marcando passo, prontos para pular fora, aparecer algum problema, ou agarrar rapidamente caso surja alguma oportunidade. Seus movimentos devem ser feitos somente depois de cuidados, avaliação de prós e contras.
Nenhum passo deverá ser dado por motivos triviais. Quando uma transação já tiver esgotado totalmente suas possibilidades, ou quando aparecer algo obviamente mais promissor, corte suas raízes e vá em frente. Mas atenção, não permita que as raízes engrossem demais, ficam difíceis de cortar. Ridicularizar os palpites ou confiar neles indiscriminadamente é o que o sétimo grande axioma diz, que ambos estão errados. A intuição pode ser um útil instrumento especulativo, desde que tratada com cuidado. Só confie no palpite se puder explicá-lo, isto é, se for capaz de identificar na sua mente ou em um banco de dados com razoável certeza que o referido palpite se originou. Não tendo banco de dados, descarte o palpite. O que o oitavo grande axioma tem a dizer sobre dinheiro, religião e ocultismo? Basicamente, diz que o dinheiro e o sobrenatural fazem uma mistura perigosa, que pode explodir na sua mão. Mantenha os dois mundos bem separados. Não há a menor prova de que Deus se interesse pelo seu saldo bancário, tão poucos indícios de que alguma crença ou prática ocultista tenha produzido, de forma coerente, bons resultados financeiros para seus devotos. Esperar a ajuda de Deus, do oculto ou poderes mentais, não é apenas inútil, é perigoso. Pode acabar por levá-lo ao estado de graça, sem preocupações. Zelando pelo seu dinheiro, parte do princípio de que está absolutamente só. Apoia exclusivamente nos seus próprios talentos. O nono grande axioma adverte que o otimismo pode ser inimigo do especulador. Dá uma sensação boa, por isso mesmo é perigoso. Costuma moldar completamente o raciocínio. Pode levá-lo a caminho sem saída. E ainda que haja saída, o otimismo é capaz de persuadi-lo a não utilizar. O axioma diz que não se deve entrar em nenhuma jogada apenas com otimismo. Antes de pôr o seu dinheiro no negócio, pergunte como se safará se der errado, tendo isso muito bem resolvido. Já não tem em mão algo que o mero otimismo, tem confiança. O décimo grande axioma ensina que a maioria, embora não sempre nem automaticamente errado, o mais das vezes está errado. Não se vai automaticamente a favor nem contra uma maioria, principalmente a favor. Cada caso é um caso, e você tem que pensar pela própria cabeça antes de envolver o seu dinheiro em riscos. A maior e mais frequente pressão em cima de você será um dos que mais quer obrigá-lo a ir com o rebanho. Essas especulações, tipo Maria vai com as outras, adverte o axioma. Pode custar caro. É da natureza delas que você compre na alta e venda na baixa. A mais perigosa linha de resistências a essas pressões é a nítida consciência da sua existência e do seu indicioso poder. O 11º grande axioma diz que a perseverança pode ser uma boa ideia para aranhas e reis, mas para especuladores não é lá essas coisas. Certamente você pode perseverar nos seus esforços para aprender, melhorar e ficar mais rico. Não caia, porém, na armadilha de perseverar numa tentativa de arrancar um ganho, uma única especulação. E não engula a ideia tentadora, porém falaciosa, de que é possível melhorar uma situação ruim fazendo preço médio. Dê importância à liberdade de escolher investimentos apenas pelos méritos deles. O 12º grande axioma adverte para a futilidade dos perigos de se planejar para um futuro que não se pode enxergar. Reaja aos fatos à medida em que eles se apresentam. Põe seu dinheiro em negócios também à medida que se apresentam e tire-os dos riscos assim que tais aparecerem. Jamais assine qualquer papel que comprometa a sua liberdade. Ainda diz que só existe um plano financeiro a longo prazo, de que você precisa, o plano de ficar rico. Não dá para saber, nem para planejar como. Tudo o que você tem que saber é que irá conseguir, de um jeito ou de outro.